Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingia. Meus amores, eu vou gravar junto aí com a questão, só um aviso pra vocês. Eu não sei se o vídeo for ficar longo, mas eu preciso de dar esse aviso antes da gente gravar aí a questão. Como, né, já tá quase chegando o Enem, então a gente tem tudo que tiver sobre notícias sobre o Enem, a gente vai dar pra vocês. Não deixem de fazer as questões. Gente, olha só, é o seguinte, é porque o que aconteceu? Pra quem não sabe, eu não sei se a questão. Eu acho que o vídeo vai ficar grande, mas não tem problema. O objetivo aí é trazer informações pra vocês. Só vou dar esse aviso aqui no comecinho do vídeo. Para quem quiser, né, saber informações sobre o que aconteceu, sobre a data do Enem, né, sobre o que está acontecendo, eu vou dar esse aviso aqui no comecinho. Aí vocês, no caso aqui, quem for fazer a questão pode adiantar essa parte também, né? Mas acredito que seja de interesse para vocês também. E quem não for fazer resolução, né? Só precisar do aviso. No comecinho eu vou dar esse aviso para vocês. Gente, o que aconteceu? É o seguinte, olha só. É porque, para quem não sabe, né? Com a pandemia, houve aí, né, um pedido de isenção, né? Os participantes aí que não tiveram, aqui no caso, que não compareceram aí nas provas, né, da edição do Enem de 2021, vai ter a oportunidade de fazer os exames de novo. Então, o INEP abriu aí, né, essa oportunidade. Eu vou ler para vocês a notícia para vocês entenderem o que aconteceu. Olha só. E as datas também, porque muita gente pode estar confundindo, vai ter 2 Enems? Não, gente, olha só. Vou ler para vocês o que aconteceu. Isentos ausentes no Enem de 2020 terão uma nova oportunidade para se inscrever na edição de 2021. Então, isentos, né? Aqui no caso, os que não puderam comparecer na prova do Enem de 2020, porque a gente sabe, né, que foi realizado em 2021, esse ano ainda, em janeiro, a gente sabe que devido à pandemia, muitas pessoas não puderam comparecer, não puderam realizar o exame. Então, o que aconteceu? O INEP abriu essa oportunidade, olha só. Para as provas, provas a esse público serão realizadas no dia 9 e 16 de janeiro de 2022, para os públicos, vejam bem, dos isentos, tá certo? A aplicação em novembro está mantida para quem já fez as inscrições agora, né? Quem fez as inscrições normais para o Enem de 2021. Né? Vai acontecer agora no Enem de 2021 em outubro. Outubro não, gente, desculpa, novembro. Então, bora estudar. Essa em janeiro é para os isentos, né? Que o INEP abriu a oportunidade aqui para eles. Então, vou ler a notícia para vocês. Foi publicada aí essa notícia, né? Até no Twitter, nas redes sociais aí pelo Ministério da Educação. Dia 13, foi atualizada dia 16. Olha só. Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, que não tiveram direito à isenção, para vocês entenderem o que aconteceu, e não compareceram às provas, terão oportunidade para participar da edição 2021 do exame. Então, os que não tiveram como comparecer, né, no Enem de 2020, o INEP abriu a oportunidade para eles realizarem aí as provas, né, que será em 2022. Então, é diferente de quem já fez a inscrição, tá bom, gente? Vai permanecer em novembro, quem fez a inscrição aí para o Enem de 2021. Esses participantes poderão se inscrever a partir das 10 horas. Nessa terça-feira, que no caso, como a notícia é um pouquinho antiga, 14 de setembro, na página do participante terão assegurados o prazo até o dia 26. Então, ainda está acontecendo, tá bom? As inscrições, gente, mas vejam bem, não é para todo mundo, aqui é no caso para quem não pôde comparecer no Enem de 2020. Então, não é para todo mundo aqui no caso. São os que não puderam comparecer, tá certo? Olha só, o prazo se encerra às 11h59 no dia 26 de setembro. Para esse público, as provas do Enem 2021 que vão ser aplicadas 9 e 16 de janeiro, para os que não puderam realizar as provas aí, né, do Enem de 2020. Juntamente com a realização do exame para adultos privados de liberdade e jovens sobre medida socioeducativa que inclua a privatização da liberdade do Enem PPL. A medida será formalizada em edital complementar do Enem 2020 impresso, a ser publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira nesta terça-feira, 14 de setembro, na verdade, né, hoje é sexta.
O vídeo tá sendo coisa, mas tudo bem. No Diário Oficial da União, os isentos ausentes no Enem 2020 também poderão solicitar o atendimento especializado até o dia 26 de setembro e tratamento pelo nome social até o dia 27 de setembro. A aplicação das provas no dia 21 e 28, viu, gente? Está mantida para todos os participantes que já se inscreveram, já tiveram as inscrições confirmadas no exame, conforme previsto anteriormente nos editais. Então, quem fez as inscrições agora no Enem de 2021 vai fazer agora em novembro a prova. Então, não se preocupem, né? Isso daqui, esse Enem aqui no caso, é justamente para os que não tiveram como os faltosos aí devido à pandemia, né, do Enem de 2020, tá certo? O INEP reforça que o cronograma de aplicação do exame de 2021 para os isentos ausentes na edição 2020 foi planejado de forma a garantir o direito dos participantes de utilizarem o resultado do exame para o acesso à educação, né, que no caso do SISU, Sistema de Seleção Unificada, o ProUni e o FIES, tá certo? O Enem PPL, né, também, que vai ser, aqui no caso, o INEP também irá publicar nessa terça-feira um edital, né, a retificação da versão do Enem PPL com mudança de data da aplicação das provas. O prazo para adesão será reaberto e os órgãos de administração prisional e socioeducativa interessados poderão aderir ao exame e indicar o responsável pedagógico até dia 17 de setembro. Já o prazo para as inscrições foi prorrogado até o dia 24 de setembro. Enem 2021. Pessoas que já tiveram as inscrições confirmadas para o Enem, importante, para o Enem 2021, o número corresponde ao total de participantes das duas versões do exame, impresso e digital, tá certo? Aí o INEP registrou, né, esse número aí de inscritos para a versão em papel e aqui no caso a versão digital. O que acontece? Tá, vagas ofertadas preenchidas durante o período de inscrições foram confirmados aí, né, esses números de participantes e, gente, as provas vão ser aplicadas aí nas mesmas datas, então fiquem tranquilos, 21 e 28 de novembro. Nessa edição, ambas as versões terão itens de provas iguais e o mesmo tema da redação, então não se preocupem, tá bom, gente? Vai continuar o Enem de 2021 para quem fez inscrições lá em maio? Vai. Em maio não, né, gente? Para quem realizou as inscrições, né, do Enem aqui de 2021. Vai, gente, vai continuar. Junho, né, gente? Então, vai continuar, tá bom? Não se preocupem. No caso aqui, é justamente, né, para os participantes que não puderam comparecer aí, né, para poder realizar as provas de 2020. Então, o INEP abriu aí, né, para, aqui no caso, né, ainda está acontecendo as inscrições para os participantes que tiveram e que faltaram, né? Então, ele reabriu aí e vão ser aí em 2022. Mas, né, porém, contudo, entretanto, todavia, os participantes aí que já fizeram as inscrições em junho vai continuar nessas datas em novembro agora, tá bom? De 2021. É só esse aviso importante para vocês. O INEP publicou aí nas redes sociais para vocês ficarem atentos. Belezinha? Então, para vocês não confundirem, porque muitas pessoas podem confundir, meu Deus, o Enem mudou o dia. Não, né? É diferente, aqui no caso, para os candidatos que faltaram aí, né, devido à pandemia, no Enem de 2020, tá certo? Só para vocês não confundirem. Quem fez as inscrições aí em junho, né, esse ano vai fazer esse ano, tá bom? É só esse avisinho aí para vocês. Tá tudo escrito aí para vocês direitinho, vou deixar o link para vocês. Belezinha? Agora vamos para a questão, tá bom? Pra gente continuar aí treinando. Só esse aviso aí que eu gostaria de deixar para vocês, tá bom? Então, não se preocupem que tá tudo certo, beleza? Então tá, só para deixarem vocês informados aí em relação a isso, tá bom? Bora pro vídeo! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maningia, né? Bons estudos para vocês, sejam todos bem-vindos, né? Essa questão é bem interessante. A gente vai falar. Ai, gente, tá acontecendo a enquete aí ainda, viu? Qual área do conhecimento vocês mais gostam, né? Então, podem votar aqui no canal, que é uma maneira de interagir com vocês. Então, votem lá pra gente ver, belezinha? Então tá, gente, olha só que interessante. A gente tá corrigindo, né? Bora corrigir aí o Enem de 2019, que tem que terminar essa playlist aí pra gente continuar de 2020, né? Porque daqui a pouco já é o Enem, então bora estudar.
A gente está corrigindo o Enem de 2019, PPL, segunda aplicação, né? Caderno azul. Lembrando que a gente tem as resoluções do Enem de 2019 também, primeira aplicação. Então, dá uma olhadinha lá que tá bem interessante. A gente vai ver se consegue aí também fazer a resolução das provas do Enem de 2020. Gente, peguem as provas antigas, principalmente pra galerinha que tá estudando aí, né? Tá na peleja aí agora, que tá quase chegando o Enem, né? A galerinha do Twitter, sejam bem-vindos aqui no canal. A gente vai fazer de tudo pra ajudar vocês, viu? Eu não vou abandonar vocês de maneira nenhuma. Agora que a gente tem que estudar assim, agarrar firme, que a gente vai trazer aí resoluções pra vocês. Então, o que eu recomendo? Façam resoluções também das questões, viu? Pra vocês irem treinando. Né, o que a gente puder ajudar aqui vocês no canal, né, as resoluções aí das questões antigas que tiverem aí também, mas não deixem de treinar, de fazer as resoluções, né, muitos comentários aí me perguntaram, a leitura é fundamental agora, tá bom? Para vocês irem treinando nas provas, beleza? Como é nenhuma prova aí complexa e de bastante leitura, não deixem de treinarem. E essa questão, agora a gente vai para a questão 61, e antes dessa questão, a gente postou até no Twitter essa frase, né, nas redes sociais, eu achei muito interessante, ela serve de incentivo para vocês também. Não é um vídeo motivacional, é um vídeo de questões, a gente está fazendo a resolução das questões, mas como a questão aí 61 eu achei interessante, que ela fala sobre estudos, né, sobre as pessoas que querem estudar em centros universitários fora do país, eu só queria falar para vocês uma frase muito interessante antes aí da gente fazer a resolução dessas questões, uma frase de motivação, né? Eu acho muito interessante essa frase. Para vocês, tá bom? Não desanimem. Olha só, é preciso coragem para ser diferente, que eu achei muito top essa frase, olha só. É preciso coragem para ser diferente, muita competência para fazer a diferença. Gente, essa frase vale para tudo. Tudo na vida, para os estudos, para tudo. Então, seja a diferença. Não tente ser igual às outras pessoas, né? Se vocês querem fazer a diferença, querem ser o diferencial, parem de se comparar com as outras pessoas, gente. As outras pessoas têm a vida delas. Sejam vocês, façam por vocês, tá bom? Sejam o diferencial por vocês. Viu? As críticas vão vir, mas não se importem muito com as críticas, principalmente as que não são construtivas, tá bom? Façam por vocês. Sejam um diferencial, mas por vocês. Beleza? Isso não é somente amor próprio, mas é vocês aprenderem a se valorizar, então estudem por vocês. Nem todo mundo vai querer ajudar vocês, né? Isso é fato. Mas estudem por vocês, se superem, né? Se superem, façam, estudem, se dediquem. No final, isso tudo vai ser por vocês. Então, não desistam, belezinha? Tomara que essa frase aí fique na cabecinha de vocês e ajudem vocês aqui no canal que estão focados, dedicados aos estudos, a não desistirem, tá bom? Vamos agora para a questão, né? Achei super interessante essa frase e não podia deixar de trazer para vocês. Bora estudar. Olha só, a questão 61... Ela é super interessante. Ela descreve o seguinte: uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudos e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, né? Beleza. Com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo, voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. Belezinha. Olha só, foi interessante a fonte da UFJF, né? Beleza. Aí a questão, ela descreve a seguinte pergunta: as medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico, qual seria? A. A transferência de refugiados. B. Deslocamento sazonal. C. Movimento pendular. D. Fuga de cérebros. Ou fluxo de retorno? Pausem o vídeo aí, tentem fazer. Vamos ver se vocês também vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso a resposta certa seria a letra D, né? Depois eu vou explicar para vocês por quê. Reparem bem que a questão, ela descreve, né,
sobre a ação aqui tomada por alguns países, né, que aqui, ó, pode funcionar como proporcionar bolsas de estudos e empréstimos, né, para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país. Aqui no caso, olha só, tá, beleza. Com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar o governo voltando e trabalhando no país de origem. Então, aqui no caso, apesar, né, olha só, de haver uma ação, né, tomada por alguns países que o estudante, né, olha só, de proporcionar essas bolsas de estudos e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, eles podem, assim que concluir os cursos, os estudos aqui deles, voltar para o país. Certo? Então, olha só, vou explicar para vocês por que não são as outras. Por que no caso seria a letra D. A pergunta da questão, ela descreve o seguinte: medidas governamentais descritas, ou seja, essas medidas aí, deles estudarem fora para depois voltar para o próprio país, ela quer conter, né? Conter. Acabar, aqui no caso, diminuir, a palavra conter seria aqui. Acabar, né? Diminuir aí com o quê, né? Com a ocorrência do quê? De qual processo demográfico? Aqui no caso, transferências de refugiados? Não, né? Não é o caso da questão. Ela não vai trazer aí sobre transferência de refugiados, apesar dela destacar aí dos estudantes, né, que no caso, estudarem fora do país e depois voltarem, não é sobre transferência de refugiados, não é esse é o caso da questão. Aqui no caso, deslocamento sazonal. O que seria isso, né? Tá, beleza, mas o que seria esse deslocamento? Seria aí a transferência, né? Quando há aí uma migração, né? Aqui no caso, que dura aí um determinado período, né? Por exemplo, uma pessoa que vai se mudar aí para outra região do país para estudar aí. Aqui no caso, o deslocamento sazonal seria quando uma pessoa ela muda de determinada região, né, para outra, né? Uma migração temporária, mas por exemplo, seria aí uma pessoa que se muda de outra região do país para estudar, né, aqui no caso. Mas aqui no caso, como que na questão não é o caso da questão, né? A questão ela busca conter. Aqui no caso, ela traz sobre os estudantes que mudam aí aqui no caso, né? Olha só, que eles podem estudar fora do país. Então, não é o caso da questão, ela não busca conter isso, né? Ela quer saber o que ela busca aqui conter, diminuir, né? Acabar aqui no caso. Então, não é esse deslocamento sazonal. Pelo contrário, ela incentiva estudantes deslocarem, né, aqui no caso, para outros países, fazerem, aqui no caso, o curso deles, oferecerem bolsas, para eles voltarem para o próprio país de origem, né, e trabalharem, né, futuramente aí no próprio país. Então, não é o caso da questão, tá certo? Olha só, por que não são as outras? Por que também não é aí, aqui no caso, a C, movimento pendular? Mesma coisa, no movimento pendular aí seria, né, o termo aí que significa o percurso do cotidiano, né, entre as cidades, aí aglomerações urbanas, ou seja, de moradores ou estudantes aí de uma cidade que trabalham e estudam em outra cidade. Aqui não é o caso da questão, ela também não busca conter isso, né, ela incentiva, mesmo os estudantes, né, que estudam fora aí, principalmente fora do país, né, incentivam, dão bolsas para eles, então não é o caso também de movimento pendular, ela não busca conter este movimento, né? Ela incentiva aí com bolsas os estudantes, então também não é o caso da questão. Olha só, tá, beleza, a resposta é D. Fluxo de retorno. O que também seria fluxo de retorno? Por que não é fluxo de retorno? Mesma coisa, gente, né? Como essa questão de geografia. Na geografia, o termo aí, migração ou fluxo de retorno, vai ser o deslocamento das pessoas, né? Para a sua região de origem. Então, também não ela não busca conter isso. Pelo contrário, ela vai incentivar aí, após os estudantes aqui no caso, né? Ter concedido aí as bolsas, né? Olha só a questão. Proporcionar bolsas de estudos, empréstimos, que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida que, após a conclusão, essas pessoas possam pagar voltando e trabalhando no país de origem. Então, o fluxo de retorno também, eles não querem conter, pelo contrário, estão incentivando. Então, a questão é que, aqui no caso, ela propõe para a gente o que ela quer conter
né? Então não é o fluxo de retorno, ela incentiva o fluxo de retorno, ou seja, esses estudantes podem voltar para os seus países, né? E conseguirem empregos mesmo após estudarem fora em outros países. Então não é, ela também não quer conter o fluxo de retorno, né? Ela quer aí incentivar. Então não vai ser também a letra E, tá certo? Por que a D? Olha só. Fuga de cérebros. O que seria a fuga de cérebros, gente? Ela quer conter a fuga de cérebros por quê? A fuga de cérebros, ela vai ser aí a migração da mão de obra altamente qualificada, né? Em função da oferta de empregos no exterior ou da ausência de perspectivas de profissionais em seu país de origem, né? O que acontece? E essas medidas abordadas aí na questão vão dificultar isso. Na verdade, por que ela queria conter isso, né? Na verdade, olha só, eu vou colocar a fotinho para vocês. Essa fuga de cérebro seria aí o êxodo, né? Que vai envolver esses jovens altamente qualificados, né? Ou seja, que tem aí uma profissão, né? Um curso, que estão qualificados aí, que vão ter que buscar no exterior, né? Especialmente em países que mantêm aí programas de atração de talentos, visto que no Brasil, que não consigam oferta de emprego no Brasil. Então, a questão ela quer conter exatamente isso. Ela quer conter isso. Ela quer trazer aí ofertas aqui no próprio país. Olha só, ela descreve que, apesar dos estudantes, né, que no caso estudarem fora, né, olha só, eles podem sim voltar ao país de origem, mesmo eles tendo cursado aí algum, aqui no caso, curso fora do país, né, olha só. Com contrapartida, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar o governo voltando e trabalhando no país de origem, desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também, aqui no caso, que também podem ajudar. Ou seja, apesar deles estudarem fora, eles vão ser acolhidos de novo aqui no país de origem deles, né? E terem ofertas de emprego. Então, aqui no caso, isso que a questão quer conter, exatamente essa fuga de cérebros, né? Para eles não terem que buscar em outros países algo que eles já poderiam ter aqui no caso, ser ofertado no Brasil, no próprio país de origem deles, apesar deles estudarem fora do país, entende? Então é isso que a questão quer descrever, é isso que ela quer conter, exatamente aí essa fuga de cérebros, né? Ela quer ofertar condições aí de empregos no próprio país, né? Incentivar aí, as pessoas a acolherem aí esses profissionais, né? Aqui no caso, tá certo? Então, por isso que ela quer conter essa fuga de cérebros, beleza? Por isso que no caso que vai ser a letra D, tá bom? Não é nenhuma das outras alternativas, pelo contrário, ela incentiva as outras alternativas, né? Ela quer conter exatamente essa fuga de cérebros e quer aproveitar o talento, né, dos estudantes que forem estudar fora para eles voltarem sim ao país de origem, ingressarem, por que não, no mercado de trabalho no país de origem mesmo, né? Apesar, entretanto, contudo, todavia, de terem estudado fora. Então, esse é o objetivo da questão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conceito, né, do que é fuga de cérebros e por que aí seria a alternativa D, tá bom? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí que a gente vai responder pra vocês. Deem uma votadinha lá na enquete, tá bem interessante pra gente saber qual a área do conhecimento favorita de vocês, né? E bons estudos! Até o próximo vídeo aí, belezinha?